Mano, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você consegue imaginar o Lucas Paquetá no Flamengo? Depois de tudo que aconteceu na Europa, porque tipo assim, esse cara tava prestes a alcançar o topo do futebol mundial. Era papo de Manchester City, Guardiola querendo, proposta absurda, o cara ia virar herdeiro do Kevin De Bruyne. Era o sonho máximo. Só que aí do nada, tudo desmorona. Investigação, cartões, casa de aposta, o caos completo. E o jogador que parecia ter o mundo nas mãos caiu num silêncio bizarro, como se a música dele tivesse parado. E o mais doido é isso, né? O Paquetá sempre foi esse tipo de jogador. Ele dança, ele parece leve, parece feliz. Mas ao mesmo tempo tu sente que tem um peso escondido ali. Como se ele tivesse que provar alguma coisa o tempo inteiro, tá ligado? E agora, em 2026, a pergunta já nem é mais até onde ele pode chegar. A pergunta virou outra. Ele ainda consegue se reencontrar? Ele ainda consegue achar o caminho de volta pra casa? Porque às vezes, voltar pra casa não é voltar pra trás, tá ligado? É voltar pra fechar um ciclo. E fala galera do Olympiacos, eu sou o MG e hoje o vídeo tá daquele jeito: história, futebol, polêmica e emoção. Porque a gente vai falar do Lucas Paquetá voltando pro Flamengo. E esse retorno pode ser muito maior do que uma simples notícia de mercado. Isso aqui parece roteiro de filme, mano. O garoto do ninho que sai cedo, quase conquista a Europa, cai no meio do caminho e pode voltar como protagonista. E fala pessoal, eu sou o Enzo e já vou avisando, isso aqui não é só vai ou não vai. Hoje a gente vai contar a trajetória do cara, entender o que rolou na Europa, porque ele quase virou contratação do Guardiola e porque agora o Flamengo aparece com o destino final dessa história. Então já comenta desde já, e tu acha que ele vai poder voltar a ser campeão ou pra virar lenda? Então vamos botar tudo na mesa, rapaziada. O Paquetá não é só um jogador, ele virou uma narrativa, tá ligado? Porque ele surge no Flamengo como promessa, vira protagonista, vai pra Europa, sofre, renasce, chega no auge, quase fecha com o City e por causa de um caso fora do campo, tudo congela. O retorno dele agora não parece tipo, voltei porque não consegui. Parece que é voltei porque preciso fechar uma história. E tem outra coisa que deixa isso ainda mais simbólico. O Flamengo também mudou. O Flamengo de 2017 era o Flamengo do cheirinho. Caro, forte no papel, mas que batia na trave emocionalmente. Já o Flamengo recente virou empilhador de taça. Potência financeira, time que não precisa de Salvador, mas quer de volta o filho que saiu sem um ponto final. E mano, isso é cinema puro. E antes de tudo isso de Premier League, Milan, City, o Paquetá era só um moleque da base. Um garoto do Rio, criado no Flamengo, com aquele futebol que mistura arte e improviso. Ele sempre teve uma personalidade diferente. Ele jogava sorrindo, dançando, mas parecia que fazia para esconder a pressão. Porque no Flamengo, promessa não é promessa, promessa é cobrança. E só pra você ter noção, o Paquetá sempre foi ousado. Era aquele moleque que tentava letra, tentava calcanhar, tentava driblar no meio de campo. E isso no Flamengo é perigoso, porque se dá certo, tu é craque. Mas se der errado, tu vira piada em rede nacional. Sim, isso é muito real, porque a torcida do Flamengo é paixão, mas também é cobrança absurda. O cara com 18 e 19 anos já é tratado como se tivesse 30 anos, tá ligado? E o Paquetá foi crescendo nesse ambiente. Ele foi aprendendo que jogar bonito não basta. Tem que decidir, tem que carregar. E ele sobe pro profissional justo na época que o Flamengo era o time do quase. Era o time que gastava, montava o elenco, chegava e na hora H faltava alma. E agora começa a história, rapaziada. 2017. Ele virava uma técnica. Só que não era aquele meia clássico que só toca pro lado. Ele era risco. Drible curto, passe difícil, improviso. E quem joga com risco alto erra muito também. Só que é assim que se nasce um craque. Então vamos lá. E aí chegamos na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Flamengo domina, pressiona, Maracanã lotado. E o Paquetá aparece, vai lá e faz o gol. Explosão total. Só que aí o Flamengo cede o empate, vai pros pênaltis e perde. Aquilo dali com certeza foi a primeira ferida dele. E meses depois vem a Sul-Americana, contra o Independente. Precisa reverter, precisa de raça, precisa de alma. E de novo ele marca, de novo ele é o melhor em campo. Mas de novo a taça escapa, e é isso que faz a história dele ser tão cinematográfica. Ele brilhava, ele carregava, mas o título grande não vinha. E foi ali que ele virou ídolo. Só que com aquela sensação de faltou a coroa. Tipo assim, ele era protagonista de um filme que ainda não tinha final. A 2 de 2017 forjou um protagonista de 2018. Porque em 2018 ele vira o cara. Ele assume a camisa, ele assume o peso, assume a responsabilidade. Foram 56 jogos, 12 gols, 5 assistências. E tem um detalhe que pouca gente lembra. Ele já era visto como o futuro da seleção. O Paquetá era aquele jogador que todo mundo olhava e falava, esse vai longe. E aí vem aquele momento clássico do futebol brasileiro. Quando o garoto sai cedo demais, ele sai como ídolo, mas com um vazio, porque ele saiu sem um ponto final.
ele saiu sem a grande taça. Isso deixa uma sensação de, essa história ainda não acabou. E aí vem a Europa. O Milan paga pesado, 35 milhões de euros. E chega aquela maldita etiqueta, o novo Kaká. Só que o Milan que ele encontra não é o Milan glorioso. É troca de técnico, esquema engessado, crise de identidade. O futebol dele vira muito brasileiro. No caso lá fora seria o indisciplinado. E essa confiança dele vai embora. E vamos ser sinceros, a Europa é cruel. Porque aqui no Brasil o torcedor pega no pé. Mas ainda tem carinho, tá ligado? Lá fora se tu não rende acabou pra você. Ele não rende como esperavam. É desvalorizado e sai pro limpo por 20 milhões. Parecia no início do fim. A galera já começava a falar, acabou o Paquetá. Só que aí vem a França e na França ele renasce. Lá ele encontra espaço, encontra um mentor, volta a ser motor de time, aprende a marcar mais, pressiona, fica mais completo e o Paquetá virando jogador de verdade na residência europeia. E mano, tem um jogo específico contra o PSG que resume isso muito bem. Ele só não jogou, ele ofuscou a estrela, ele provou que não era promessa, era realidade. Ah, e um detalhe, o Paquetá é um dos meias brasileiros mais completos da geração dele. Ele não é só camisa 10 de drible, ele virou um cara que marca, que rouba a bola, que corre o campo inteiro. Ele é aquele jogador moderno, box to box, que faz tudo. Isso é raro demais no futebol brasileiro. Exato, mano. O Paquetá não é sorte, ele virou intensidade, e é por isso que a Premier League abraçou ele. A ressurreição é tão forte que o West Ham quebra recorde e leva ele, 61 milhões. E ele chega na Premier e não foge da briga, ele vira cérebro, vira líder, vira o cara que cria e também desarma. E aí vem o ápice, final da Conference League, jogo pegado, e o Paquetá mete aquele passe vertical, que corta tudo e vira gol do Bowen. Mano, aquilo ali é assinatura de craque. O resto encerra o jejum e ele vira ídolo. E depois disso, vem o sonho máximo, Manchester City, Guardiola, o herdeiro de De Bruyne. Proposta astronômica. Era pra ele virar um dos brasileiros mais caros da história da Inglaterra. Tava tudo na mão. Aí acontece o plot twist. Agosto de 23. Negociação congela. Investigação por aposta envolvendo cartões. E mano, isso destrói a imagem do jogador. Porque não é só futebol, é a reputação. O mercado fecha as portas, o cara vira suspeito, vira manchete e o mental dele com certeza foi pro saco ali. O tempo passa, o processo se arrasta. Até que chega à conclusão, ele é absolvido das acusações mais graves por falta de prova conclusiva. E ele tá livre. Só que aí entra o detalhe que ninguém fala. Absolvido não paga os 2 anos de desgaste, perda de patrocínio, desconfiança e estagnação. E mano, imagina tu viver 2 anos com o mundo inteiro olhando pra você com dúvida. Isso pesa, tá ligado? E nisso o West Ham também entra em declínio. E o Flamengo aparece como quem diz, vem pra casa, cara. E agora imagina isso no Flamengo atual. Com Arrascaeta, Pedro, pontas rápidos, ele vira um coringa total, tá ligado? Ele joga de 8, joga de 10, joga mais recuado, joga avançado. É o tipo de contratação que muda o campeonato. E aí começa a resenha inevitável. Ele é mais jogador que o Gerson, o tal do traidor. E mano, se tu olhar só o número cru, parece que Gerson ganha em tudo. Só que isso engana, porque liga e contexto mudam tudo. Premier League é menos tempo e espaço. E dentro do campo, tem um ponto que muda muito, economia de movimentos. O Paquetá resolve rápido, 2 toques no último terço. Isso é brutal. É o tipo de característica que Guardiola ama. O Gerson domina espaço curto com força. O Paquetá domina com drible curto e malandragem. No Flamengo, isso pode virar absurdo. Porque o Flamengo dá a opção, dá tabela, da gente perto. E o Paquetá é esse jogador que acelera o jogo como poucos. E eu vou jogar uma pergunta aqui no meio do vídeo pra você. Tu acha que o Paquetá voltando vira automaticamente o melhor jogador brasileirão? Porque, mano, é uma discussão real. Sim, e outra pergunta, tu acha que ele volta pra seleção com moral? Porque querendo ou não, ele sempre foi presença garantida quando tava bem. Essa volta pro Flamengo pode ser também uma volta pro protagonismo. No fim das contas, o retorno do Paquetá não parece derrota, parece o fechamento de um ciclo. O garoto que saiu sem a grande taça volta como homem, com cicatriz, para tentar escrever um novo capítulo que faltou. O Maracanã tá esperando mais do que um menino, tá esperando o cara que sobreviveu à Europa. E agora eu quero saber de você. Tu pagaria uma grana pesada para trazer o Paquetá? Ele volta para ser campeão e dominar o Brasil? Ou volta só para virar um símbolo e lenda? Se curtiu, rapaziada, deixa o like, se inscreva no Olympiacos e comenta aí a tua opinião, porque esse vídeo aqui com certeza vai dar um debate do caramba. Tamo junto, valeu!